Então, desde o desenvolvimento da política, criação de processos novos, de trazer uma conscientização de segurança que falasse a linguagem ali do usuário, né? De trazer o usuário um pouco mais próximo para a segurança mesmo, sabe? De quando falar segurança, ele entender, não, eu tenho lá na minha empresa uma equipe muito... Não a equipe em si, mas eu tenho uma equipe ali de segurança preparada para isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um programa Fora da Caixinha, né? Uma proposta diferente hoje. Esse programa está chegando, né, com o propósito realmente da gente navegar ali dentro da segurança da informação, né? Então... não é a gente SOC Brasil, mas a gente não fala só de SOC, né? Então a gente está tentando trazer outras disciplinas dentro da segurança da informação. E hoje o programa vai ser pautado sobre GRC, né? E nada melhor, né, do que trazer uma especialista para falar do assunto. Então eu gostaria de apresentar a Fernanda. Bem-vinda. Pode se apresentar, Fernanda. Obrigada, Rodolfo. Obrigada por ter me convidado. Um prazer estar aqui. Boa noite a todos, né, também. Já me apresentei, eu sou Fernanda. Eu trabalho com segurança da informação já tem por volta de 15 anos, especificamente na área de GRC, né, que é governança, compliance e... Governança, risco e compliance, Sim, né? Boa. Ou conformidade, né? Traduzindo também já para o português propriamente dito. Uhum. Não, legal. E, então, assim, realmente, agradecer mesmo a presença da Fê. E assim, né, como havia explicado, a ideia do Fora da Caixinha é a gente, né, navegar ali entre todas as disciplinas que envolvem, que estão ali dentro da Torre de Segurança da Informação. Nós já tivemos programas aí falando sobre Threat Intelligence, já tivemos programas falando sobre conscientização com o Bruno e a Rafa. A gente já falou sobre muitas áreas, sobre diversos assuntos, e hoje vai ser bem interessante porque digamos que não é uma área tão técnica, né? Não, GRC ela é bastante comentada dentro da área de segurança, mas poucos conhecem, né? Mas ela não é uma área técnica, embora precise de um conhecimento mínimo, né? Porque, querendo ou não, é uma área que dá apoio não só para Blue, para Red, SOC, né? Uhum. Ela comporta a área de segurança como um todo, né? Ela tem toda uma parte regulamentatória, né? Ela tem um peso bem grande dentro de segurança, né? Mas ela não requer tanto conhecimento técnico, por exemplo, quanto uma pessoa que está trabalhando com resposta a incidente, ou como uma pessoa que está dentro de Blue, ou dentro de Red Team, né? Que tem ali um especialista em ataque mesmo, né? Sim. Ela não precisa de tanto conhecimento, mas ela precisa ter mínimos para poder dar um suporte. Por exemplo, na hora que vai ter ali uma pessoa dando uma resposta ao incidente, ela precisa instruir como que ela vai fazer a custódia daquelas evidências, caso precise ali apontar para um órgão regulamentador ou para alguma auditoria, né? Então, ela precisa ter um conhecimento mínimo para poder instruir a pessoa. Falar, não, você tem que fazer a coleta dessa forma, precisa de uma evidência específica. Bacana. E, bom, então a gente precisa também agradecer ali os patrocinadores, né, as empresas que acreditam no projeto, né? Para quem está chegando agora, o SOC Brasil ele vem com uma proposta realmente de apoiar os profissionais de segurança da informação e também as empresas. Então, a ideia é difundir informação, né? Então, nós profissionais da área, a gente praticou muita coisa no mercado e a gente quer distribuir isso, difundir isso, de forma que vocês também possam usufruir desse conhecimento e melhorar. Então, a gente tem o SOC Cloud, uma plataforma ali como se fosse um CIEM automatizado, sendo como é que fala, distribuído aí pela Preventiva Tech, né? E também a DataSec, uma consultoria também que está nos apoiando, e a gente gostaria de agradecer realmente ao apoio. E sem eles não seria possível projeto continuar. Bom, Fê, começando o nosso bate-papo, quando a gente fala de GRC, você comentou, né? É governança, risco e compliance, né? Sim. Você poderia explicar para a gente essas três torres, né? Essas três disciplinas, né? Que contemplam ali a tua área, né?
Você poderia destrinchar para a gente ali, detalhar um pouco ali sobre cada uma dessas três etapas? Claro, dentro de governança, quando a gente fala em segurança da informação, a gente tem toda a parte de política que precisa ser desenvolvida, né? Que é você dar minimamente as regras do jogo, tanto para um usuário final de uma empresa, né? Quanto até políticas internas para uma área de TI. Então, você dita o jogo ali do que pode, do que não pode, não só de política, mas de procedimento, né? De como que é a forma ali de se fazer da forma correta. E o risco é você avaliar o ambiente ali mesmo, né? A gente não faz a solução do risco, né? Mas a gente avalia, vê o que aquilo ali traz de um risco corporativo mesmo, o que tem peso, né? Para a gente poder apontar e mostrar para o core como que está o ambiente da empresa, né? E a gente poder olhar e tomar alguma ação dizendo o que aquilo realmente é prioritário, o que é mais urgente para poder se tomar. E dentro de conformidade, é porque a maioria todas as empresas, na verdade, passam por auditorias. Sim. Né? E aí a gente tem o compliance, que a gente fala tanto interno quanto externo. A maioria das empresas elas são regulamentadas por algum órgão, né? Por exemplo, empresas de varejo, elas são regulamentadas pelo PCI, que é uma certificação que toda empresa que transita cartão de crédito precisa ter. Claro, tem os requisitos ali de qual empresa precisa, né? Tem que ter um número específico ali de quantidade de transações no ano, mas se ultrapassar, ela precisa ser certificada, senão ela não pode trabalhar com as bandeiras, né? E a área de GRC, ela é responsável em olhar essas regulamentações que as empresas são submetidas e adequar, né? Então, o varejo, por exemplo, é o PCI, mas tem outras, com certeza. Bacen para as empresas que são instituições financeiras ou instituições de pagamento. Enfim, auditorias como SOX, né, e outras que são auditorias financeiras dentro da própria empresa. E as próprias auditorias internas. Né? E aí vem não só a auditoria interna, né, que pode ser solicitada ali pela própria área de compliance, auditoria da empresa, mas também a área de segurança também precisa auditar, principalmente a área de TI, para garantir que todos os itens que essas auditorias solicitam estão contemplados, estão corretos, a gente está seguindo. Né? Isso é uma maneira também de medir a maturidade. Né? Então, dentro de conformidade, eu acho que é um pilar também super importante, né, que a área de GRC participa, né? E, de novo, não é algo tão técnico, porque aí você tem apoio das equipes, né, que trabalham ali na frente, né, desde resposta a incidente Red, Blue, né, mas precisa de um conhecimento mínimo para você poder entender as regulamentações ou as leis, né, que são previstas aí. A área de segurança ela é regulamentada também em termos de lei. A gente não está só falando da LGPD, né? A gente, por mais que a gente fale da LGPD, Carolina Dickmann, sei lá. A gente fala agora de LGPD e Carolina Dickmann, mas segurança da informação sempre trabalhou com marco civil, né? Sim, a gente sempre trabalhou com proteção de dados, né? Então a LGPD ela só veio com um viés a mais ali, mas que não é nem tratado por segurança, é tratado ali mais por jurídico, né? Mas também tem uma perninha ali em segurança por um aspecto que também é trabalhado ali dentro da caixinha, vamos dizer, ali de conformidade. E no dia a dia, assim, né? Quando a gente fala de cobrar as áreas, né? Vocês não ficam focados somente cobrando segurança da informação, né? Em cima de segurança da informação. Não. A gente cobra a área de TI como um todo, né? Como um todo. Por exemplo, a área de segurança, lembra que eu comentei que a gente tem as nossas políticas. Sim. A gente tem uma política, a gente que eu falo, né? As empresas deveriam ter uma política de hardening, né? Então, quando a área de segurança dita ali que a infraestrutura não pode ter ou manter senhas de fábrica nos servidores, a área de segurança vai lá e audita para ver se os servidores estão sendo trocadas as senhas, se as senhas ou as configurações de fábricas foram alteradas, né? Então, mensalmente, periodicamente, a área de segurança, né, de GRC, audita essas áreas que também são de tecnologias para garantir que aquilo que foi publicado como regra de segurança para a corporação sejam adequadas e mantidas, né? Sejam válidas, né? Sejam realmente sendo seguidas. Aí isso se estende também para a área de desenvolvimento. Sim. Ou para a área de telecom. Realmente, a GRC, então, quer dizer, vocês são responsáveis ali por
garantir que todos estão seguindo as políticas. Inclusive, existem algumas auditorias, né, como a ISO, por exemplo, que cobra que você siga o procedimento que foi definido ali, né? Sim. Então, isso se estende para as outras áreas. Sim, para todos, não especificamente só para infra, né? Quando eu dei o exemplo do servidor, né? Mas, por exemplo, se a gente for falar de desenvolvimento, eu tenho que garantir que a área de RC ela é responsável também em criar uma política de desenvolvimento seguro. Então, eu tenho que avaliar se eles lá estão seguindo as normas, porque na hora que eles vão desenvolver um código, eles garantam que na parte de gestão de acesso, por exemplo, tenha validações de múltiplo fator, né? Tenham requisitos de segurança específico para aquele sistema ou, enfim, site que eles estão desenvolvendo, eles tenham uma garantia também segura na hora que for disponibilizar. Entendi. Não, bacana. E como que você ingressou na área? Onde surgiu esse interesse? Como que aconteceu a tua migração para a área? Poxa, eu sempre trabalhei com TI, né? Desde os meus 15 anos eu entrei como jovem aprendiz em uma multinacional, né? E dessa multinacional eu já caí dentro da área de TI, né? E eu sempre gostei muito dessa parte regulamentatória. Não sei se felizmente, porque acaba demandando bastante vaga de emprego, né? Mas, ou infelizmente, porque hoje a gente não encontra pessoas qualificadas ou com interesse, porque a maioria... Não é só o problema, não é só a GRC. A maioria gosta da parte técnica, de estar envolvida ali com a parte de SOC, de Blue, de Red, ou em infraestrutura. Não gosta da parte mais burocrática, vamos dizer, né? Porque acaba sendo uma área mais burocrática. Com certeza. Então, eu acabei seguindo para essa linha, porque tinha uma necessidade da empresa onde eu trabalhava, né? Só que não era ainda em segurança. E eu trabalhava muito com o pessoal de segurança. E o gestor dessa área gostava bastante do meu trabalho. E ele falou, eu acho que você tem um potencial muito grande. Isso, sei lá, acho que em 2016, não, 2008... 2009, há muito tempo atrás mesmo, né? E aí eu fui ingressando aos poucos, né? E cada empresa que você passa é um tipo, né? Como eu falei, tem empresas de varejo que são regulamentadas por um tipo de regulamentação, um tipo de lei, né? E aí você acaba absorvendo. Se você entra numa empresa de varejo, você vai estudar as regulamentações que elas são submetidas. Se você migra para uma outra, que é uma instituição de pagamento, você vai acabar estudando ali Bacen. E fui adquirindo muito conhecimento dentro dessa prática. Eu já tinha uma habilidade em escrever políticas, em escrever processos, de ter uma inteligência de raciocínio para poder responder para uma auditoria, porque responder uma auditoria não é simplesmente responder aquilo que o auditor está perguntando. Você tem que ter conhecimento e manejo de como você vai responder. E acabei migrando para segurança e estou até hoje. Isso já tem 10, 15 anos. Olha que beleza. Eu perguntei isso porque assim, a gente percebe na comunidade, né? Nós temos, inclusive, até comentar, a gente tem uma comunidade no WhatsApp, tem centenas de pessoas, né? Então, a galera tá entrosando bastante. Então, a gente tem... Cada um tem o tema ali. Então, a gente tem um grupo só de alarmística, focado ali em SOC, detecção, resposta a incidente. E tem outras... a gente tem outro grupo de gestão de vulnerabilidade, a gente tem outro falando de cloud. Bacana. E cada grupo ali falando... Só que a gente percebe que muita gente tá um pouco perdida, né? Não sabe... Muitas vezes, o que exercer dentro da segurança, né? A pessoa fala, quero ir para a segurança, mas, tipo... Não consegue entender o perfil dela. Exato. Boa. Essa acho que é a palavra correta. Entender o seu próprio perfil, né? E como a gente está falando, né, de GRC, né? Você se encontrou na área, né? Quais são as skills, né, que a pessoa precisa ter, algumas habilidades ou conhecimentos assim que você considera importante? Talvez, acho que é uma informação bem relevante para quem gostaria, quem né, deseja conhecer mais sobre a área, né? Primeiro tem que gostar muito realmente de tecnologia e de segurança, porque acaba estudando muito. E se não gostar do tema, não vai andar. Né? E gostar de escrever, né? Ter habilidade
ali para estar escrevendo, mas quando eu falo escrevendo, não é qualquer coisa, porque a gente realmente escreve muita política, muito procedimento, né? A leitura também faz parte, como eu disse, a gente é muito regulamentado, então a gente já precisa estar o tempo todo lendo regulamentações, que às vezes não é fácil. O Bacen, por exemplo, é muito difícil a leitura, entendimento, porque eles escrevem como se fosse uma pauta jurídica mesmo, né? Então, é uma leitura até chata de se fazer às vezes, né? Então, não falo que tem que ter conhecimento de tudo, né? Porque eu acho que ninguém conhece tudo Sim. o suficiente. Mas tem que ter um bom conhecimento em segurança no geral, né? Porque é como eu comentei, né? A gente tem essa parte de regulamentação, mas eu tenho ali a parte de conscientização, de segurança, né? De dar treinamento. Então, tem que ser uma pessoa que goste de falar, que não tenha vergonha de se comunicar, até porque está o tempo todo lidando com pessoas. Sim. Né? GRC é praticamente a frente, né? A cara da segurança. Né? As equipes geralmente são muito técnicas, então GRC acaba sendo a tradutora. Né? Diferente quando você vai falar com um técnico ali de resposta a incidente e uma pessoa de GRC, por exemplo. Se você falar alarmística para alguém que não é de TI, ela não vai entender o que é. Se você falar, porque a área de alarmística aqui está alarmando, sei lá quantos, né? Quantos eventos aqui, evento para ela vai achar que é show. Né? Então, você tem que traduzir isso, né? Então tem que ser uma pessoa que tenha habilidade também para poder falar com as pessoas, né? E tudo mais. E acho que é isso. Eu acho que a pessoa tem que entender qual que é o estado dela no momento, né? Qual que é as habilidades delas principais, né? Se ela realmente quer estar inserida numa área muito técnica ou se ela gosta também de estar ali entrosando entre todas as equipes, né? Porque GRC é um pilar. Ela insere todas as áreas de segurança num conjunto como um todo. Entendi, bacana. E, assim, falando um pouco de formação, né? Qual a sua formação? Bom, eu tenho várias, né? Mas relacionada à minha área, eu sou formada em Ciências da Computação, Redes de Computadores e tenho pós-graduação em Direito Digital. Essas são as três. Uma porque tem que ter, como eu comentei, a parte técnica, né? E o direito é por conta que a gente lidar realmente o tempo todo ali com ações que... Ou você vai fazer a leitura de um contrato, né? Como eu comentei, a LGPD também trouxe algumas atividades novas para a GRC. Então, você tem que fazer ali uma leitura de contrato. Então, você tem que ter pelo menos o mínimo. Não é algo obrigatório, tá? Eu fiz porque eu quis ter esse conhecimento, né? E eu friso bastante resposta a incidente porque eu acho que é a área que mais a pessoa consegue entender. Porque quando ou existe uma suspeita de fraude, que a área de GRC também acaba se envolvendo, ou tem um incidente em si, é preciso fazer uma ata notarial, né? Então, você precisa ali, perante um juiz, em cartório, escrever ali todo o passo a passo do incidente, evidenciar como o incidente foi feito. E ali você está assinando na frente de juiz, que você está garantindo que aquilo ali é verdadeiro. Né? E eu me senti, às vezes, um pouco reprimida, com medo, porque eles falam em termos jurídicos que a gente às vezes não sabe, né? Então Por exemplo, se eu colocar eu sou um cara extremamente técnico, escovo bit, para mim seria bem complicado lidar com essa parte jurídica. É por isso que a GRC está aí, porque o técnico ele não tem esse preparo, né? Porque uma palavra muda todo o sentido do contexto, né? Então a área de GRC ela se prepara para isso, né? Para poder dar embasamento para aquilo que o técnico, o analista está fazendo ou reportando, tenha garantias legais também. Uma coisa que eu acho legal, uma coisa que a gente vem percebendo, né? A gente tem a alegria de trabalhar junto, né? Então, sim. E é notável que a gente percebe pelo menos eu tenho essa percepção, que está aumentando o número de mulheres também na área de TI e segurança também, né? E você tem essa percepção também? Na área de TI, sim, eu vejo que tem crescido bastante. A área de segurança, um pouco menos do que eu gostaria. Né? Porque, de novo, é uma área muito difícil de se achar pessoas. Até não tem muitos profissionais que trabalham com GRC. A maioria gosta mesmo de estar indo para a parte de técnica mesmo, né? De Blue Hat, enfim. E os poucos
que estão inseridos dentro da área são homens, né? Mas hoje tem já uma quantidade maior de mulheres, né, que estão ingressando. E isso me deixa super feliz também. Eu super apoio as mulheres que estão vindo para essa área, embora demonstre medo e uma área um pouco masculina. Ainda é dicção do caramba. Majoritariamente masculina ainda, né? Sim, tanto que a cada 10 homens que se trabalha, 1, 2 no máximo são mulheres. Né? Mas as empresas têm investido bastante, a mulherada também está se interessando mais pelos assuntos, né? E estão inserindo, né? Então eu acredito que em um futuro próximo a gente consiga equalizar, e seja metade, ou pelo menos 40% de mulheres também aí já inseridas dentro de segurança. Então, uma coisa que é importante ressaltar para quem está nos acompanhando, realmente a ideia é realmente demonstrar que existe você não precisa ser totalmente técnico, né? Como eu que sou de SOC, vivi em SOC, enfim, trabalho até hoje lendo log, escovando bit até, então realmente até cansar a vista. E realmente a ideia é demonstrar que existem possibilidades, né? E GRC a gente entende que é uma área bastante burocrática, né? A gente vai lidar, né? A gente pode lidar com muita burocracia, documentação, procedimentos, né? Então, cumprir. E falando agora um pouco sobre desafios, Fê. Você já enfrentou alguns desafios na sua carreira? A gente falou da parte boa, né? Então vamos falar agora a gente pode falar um pouco sobre desafios. Não vou nem falar sobre problemas, mas desafios, porque problema a gente vai ter em qualquer área, né? Não, com certeza. Eu acho que o maior desafio dentro da área mesmo foi essa questão que a gente acabou de comentar. Por ser poucas mulheres, quando você entra em alguns fóruns para falar sobre segurança, muitos desacreditam simplesmente pelo fato de ser mulher, né? Então, acha que você não tem conhecimento técnico suficiente para dialogar ou trocar algum tipo de informação ou até mesmo resolver algum tipo de problema técnico ali. Claro, de novo, a área de GRC não é uma área técnica e não precisa de tanto conhecimento técnico quanto as demais. Tipo, camada OSI, enfim. Exato. Isso facilita a sua vida se você tem em alguns momentos, mas não é algo obrigatório, né? Precisa de um conhecimento mínimo. Tanto que hoje você vê bastante advogado migrando para essa área, né? Só que eu venho de uma área técnica, né? Como eu comentei lá na frente, eu entrei na área de infraestrutura antes de entrar para segurança, né? Fiz redes, né? Fui lá tirar a certificação CCNA, então eu tenho conhecimento técnico, né? Então, quando eu vou fazer uma avaliação de fornecedores, que aí a gente precisa avaliar a maturidade de segurança do fornecedor, claro que a gente não entra tanto no detalhe, né? E muitas das vezes eles colocam algumas informações que são muito técnicas que a gente acaba levando ali para os técnicos avaliarem ou tirar alguma dúvida. Mas eu acabo conseguindo avaliar, né? E quando entra nessa área é um pouco desgastante. Eu já tive problemas da pessoa não querer me ouvir só pelo fato de ser mulher, né? De desacreditar na minha avaliação, né? Por ser mulher. Então, acho que esse foi um principal desafio. Né? E desafios são muitos, assim, né? Desde você pegar uma área desestruturada, que não tem nada, que o nível de segurança é quase zero, e montar, porque mudar a cultura de empresa é muito difícil. Então, quando você vira para uma área ou o próprio usuário e fala, olha, não vai ser mais dessa forma, porque eu criei uma política, empresa, né? Eu criei uma política que diz que você não pode mais fazer isso, você causa um barulho, assim, e um problemão para você, né? Acaba virando pessoal, as pessoas param de gostar de você, acham que o problema é você, né? Então, eu acho que os dois principais desafios que eu já passei na minha carreira foram esses, né? O de cultura e o fato de ser mulher. Isso é bem complicado, realmente... a gente escuta comentários, né, de outras profissionais também, comentando justamente o machismo que ainda acontece em algumas empresas, enfim. Mas, né, vamos torcer para que isso mude, né, porque isso melhore, com certeza, porque
A gente sabe da competência de vocês, enfim, não é porque é mulher que é inferior. Inferior, Não, com certeza. realmente, realmente a gente trabalha, né? A gente até nosso chefe brincou, né? Deu um desafio pra gente contratar uma moça, mas Sim. infelizmente a área técnica continua, é majoritariamente masculina. Sim. Realmente. E agora falando um pouco de... Agora a gente podia falar sobre case de sucesso. Você tem algum case de sucesso? Algo que você gostaria de compartilhar? Case de sucesso? Eu acho que tenho. Eu já peguei, como comentei, né, empresas com zero, não vou dizer zero maturidade em segurança, mas sem nenhum tipo de documentação, sem nenhum preparo em segurança, né, e conseguir levar ali para um nível que era surreal em um tempo absurdo, né? Então, desde o desenvolvimento da política, criação de processos novos, de trazer uma conscientização de segurança que falasse a linguagem ali do usuário, né, de trazer o usuário um pouco mais próximo para a segurança mesmo, sabe? De quando falar segurança, ele entender, não, eu tenho lá na minha empresa uma equipe não a equipe em si, mas eu tenho uma equipe ali de segurança preparada para isso. Né? Então, eu acho que um dos principais projetos que eu já trabalhei, que eu acho que eu gostei muito, que eu acho que foi sucesso, foi a forma como eu tratei isso numa empresa anterior a que eu trabalho hoje, né? Que foi a parte de conscientização que era uma linguagem muito chula, pequena, o usuário não lia e passou para ser uma conscientização que o pessoal gostava de ver, de ler, né? Teve bastante elogio, né? Também desenvolvi bastante políticas, não tinha quase nada e também várias certificações, né, que eu consegui trazer para as empresas, como PCI, que é uma certificação super difícil, BACEI, certificar também em ISO, eu acho que também são projetos que traz uma maturidade para a empresa, porque não é fácil. Sim, né? Com certeza. Traz uma maturidade, uma credibilidade para a empresa, né? Então, acho que essas três tirando o BACEI, né? Porque não é uma certificação, né? É um órgão regulamentador, mas o PCI em si e a ISO 27000 também eu já tirei, certifiquei algumas empresas, então eu acho que são cases meus, assim, eu acho que de sucesso, com certeza. Bacana. Assim, você comentou realmente de mudar a cultura ali, né? A segurança dentro da empresa, né? Isso me fez lembrar a um cliente que eu trabalhei. E quando eu cheguei, a área de segurança tinha virado piada, né? Aliás, até eu chegar, a área de segurança tinha virado piada, né? Realmente é bem complicado, né? A gente pensar, né, cara, nossa, como uma empresa, né, trata a segurança dessa maneira, né? E o cara que eu respondia, ele fazia GRC. Ele era responsável pela GRC. Então, assim, como experiência, eu pude ver de perto mesmo o desafio do profissional ali, realmente, de tentar mudar a cultura ali e tudo mais. Eu fiquei 8 meses nesse cliente, mas a gente conseguiu desenvolver muita coisa. A gente conseguiu mudar bastante a visão de segurança ali dentro. Mas, claro, o apoio do GRC. Né? Se não fosse ele, né, de cobrar e levantar os riscos, né? Então, trazer toda essa criticidade, esse senso de urgência, né, para o resto, para as demais áreas de TI ali. Realmente, mandorinha não faz verão, né? Dizem, né? Então, realmente foi um conjunto ali. Eu fazendo a parte de SOC, né? Resposta a incidente, CIEM e tudo mais, e ele com a GRC. Então, a gente uniu as duas forças ali e conseguimos desenvolver bem a área de segurança na empresa ali. Isso foi bem bacana. E uma coisa que eu gostaria de comentar e reforçar, né? Você que está querendo ingressar na área de GRC, podem seguir a Fernanda, né? Pode, com certeza. Fernanda está no LinkedIn, aí podem seguir ela. Uma profissional de grande excelência, a gente percebe nos cases de sucesso que ela conquistou aí.
E mostrar, né, realmente, para você que está querendo ingressar na área de segurança, você não precisa somente escovar bit, ler log e tudo mais. Se você não gosta tanto da parte técnica, mas você pode continuar dentro de segurança, trabalhando em outra disciplina, né? Uhum. Fê, você gostaria de falar mais um pouco, mais alguma coisa, dar mais algum detalhe sobre a sua área? É uma área pouco comentada, Sim. né? Mas é uma área que tem muita oportunidade dentro do mercado de trabalho. Como eu comentei, são poucos profissionais que existem hoje. Eu falo porque quando eu preciso procurar alguém para alguma vaga, para GRC, é muito difícil. Como dizem, é uma mosca branca, né? Porque é muito difícil de se achar, então tem bastante oportunidade. É uma área super gostosa de se trabalhar. Por mais que eu elenquei aqui bastante as dificuldades do dia a dia, né? Que não... Responder a auditoria não é fácil, tratar um incidente não é fácil, você criar documentação é desgastante, né? Ler documentação é difícil, mas é uma área que tem muito respaldo, é uma área que você passa por todas as áreas dentro de segurança, é uma área muito conhecida dentro das empresas, né, em si, porque quando fala de segurança, a primeira pessoa que os usuários vão lembrar é o pessoal de GRC. Porque é aquele que está na linha de frente, né? Então, não que os outros não são lembrados, né? Mas como os outros são muito técnicos, acaba ficando mais na caixinha deles, né? Então, dificilmente alguém de segurança vai falar com o usuário final lá na ponta porque está com algum problema específico, né? Geralmente ele abre um chamado, a área de TI responde ou a área de TI aciona a segurança, né? Então, o contato é mínimo. Né? Então, mas é uma área muito bacana de se trabalhar. Quando você vê os projetos ali dando 100% certo, entregue, certificações sendo concluídas, empresas sendo certificadas, você elevando o nível de material, de maturidade dessas empresas, é bem prazeroso. Satisfatório, né? É satisfatório. Eu sou suspeita para falar, né? Mas é uma área que eu sou apaixonada e tô há muito tempo. Mas eu super recomendo, tanto para homem, tanto para mulher, independente. Eu acho que é para todos. E mesmo para aqueles que acham mas eu não tenho conhecimento técnico suficiente, você pode aprender, né? Tudo dá para se aprender. Não precisa entrar ali no detalhe como você ali de ter que analisar um log, olhar minuciosamente algum detalhe específico muito técnico, né? Ou saber ali como que responde o incidente em si, né? Você precisa somente tá do lado ali do técnico, né? Porque se você não tem conhecimento, você tem um apoio ali, né? Então, super recomendo. Dentro de GRC, né? Como a gente trabalha junto, né? Eu sei, mas né, a gente tem que falar de uma outra maneira aqui, né? Mas dentro da sua torre também você trabalha com gestão de acessos, né? Sim. A gestão de acesso também geralmente fica dentro... geralmente não, né? 100% das vezes fica dentro de segurança, né? E acaba ficando ali um pouco também como GRC, porque embora essa seja uma área um pouco mais técnica, ali tem muito processo, tem muito mapeamento de perfil, tem SOD, né? Que ali é a questão de quem pode aprovar ou não dentro de um sistema financeiro. Então, acaba ficando dentro de GRC, porque a complexidade dele é muito grande, né? Então, para administrar, os técnicos que atendem os chamados, sim, precisam ser técnicos, né? Mas a gestão dele, não. Porque quando eles vão liberar um acesso, eles precisam saber se eles podem ou não. Né? E GRC, novamente, precisa ditar as regras ali para que eles possam trabalhar. Né? E a criticidade é bem alta porque acesso, você como SOC sabe que é um dos pilares que a gente mais tem problema com resposta a incidente. Né? Eu acho que se ele não está nos principais, ele está fácil aí entre os 3, 4 primeiros problemas. Uma permissão diferente que você dá para uma conta, se essa conta for comprometida, o ataque ele vai se materializar e o impacto vai chegar consideravelmente ali. Exatamente. Realmente. Então, a gente tem que ter um cuidado bem grande, né? Eu não posso simplesmente liberar um acesso a banco de dados para um usuário totalmente inexperiente ou que não tem sentido ele ter.
né? Então, a regra que tem que ser escrita e mapeada acaba ficando dentro de GRC. Claro, tem toda a questão também de negócio que você tem que diluir dentro das políticas, né? Mas acaba ficando dentro de GRC, que é a área talvez não, na certeza ali mais experiente para poder estar trafegando essas informações. E essa também é uma outra área, né? A gente, né, falando de GRC, mas existe também a gestão de acessos, né? Sim. E falando um pouco de gestão, o profissional, para ingressar na área de gestão de acesso, ele tem que ter algum conhecimento específico? O que seria o escopo, né? Exatamente, mais um pouco detalhado ali. Ele não precisa ter tanto conhecimento técnico como, por exemplo, a equipe ali de Red ou de Blue, né? Mas ele precisa conhecer o AD, por exemplo. Ele tem que entender bastante, porque é o dia a dia dele, tá liberando regras dentro de grupo, né? Tá mexendo ali dentro. Tem um conhecimento em segurança mínimo para que ele saiba que, né, um acesso não pode ser liberado de qualquer forma, né? Ele tem entendimento que, poxa, eu estou liberando acesso a um sistema crítico. Ele pode realmente ter, ele tem que ter o senso crítico, na verdade, né? Então, não só o conhecimento técnico ali por conta que vai ter ali, ele vai ser administrador de quase todos os sistemas da empresa e o AD, inclusive, né, que é o Active Direct, que dá acesso à rede. E vai ter acesso a todos os servidores, né? Então, ele precisa minimamente ter um conhecimento técnico para poder mexer nesses itens, né? Então, aqui sim eu não posso ter uma pessoa que não conheça, não tão técnica, né? Mas é um técnico diferente das demais equipes de segurança, né? Ali pode ser, por exemplo, alguém que conheça bastante TI, Service Desk, alguém que vende Service Desk, que tenha familiaridade com AD, para liberar, de repente, um acesso a um file server, né? Então, ele tem conhecimento mais básico, mas esse precisa ter conhecimento técnico. Certo. Esse é um ponto legal, né? Porque a gente percebe que, pelo menos pessoas vêm entrar em contato comigo, né? Eu queria ingressar na área, né, e tudo mais, né? Como que eu faço, né, para fazer essa movimentação lateral, né? Existem áreas que não são tão técnicas quanto um SOC, por exemplo, que né, o analista ele pode se ingressar ali, né? Então, às vezes um cara de Service Desk que ele tem conhecimento basicamente ali para formatação da máquina, ou fazer uma troca de algum componente eletrônico ali, algo do gênero. Ele quer ingressar. Gestão de acesso, GRC, poderia ser um bom início para... Sim, poderia ser uma porta de entrada para a segurança, vamos dizer, né? Como a gente costuma dizer que o Service Desk é uma porta de entrada para a TI. Para a TI, sim. Né? Pode ser a porta de entrada, claro, né? Que tem itens de GRC, não, perdão, de gestão de acesso que requerem um pouco mais de habilidade, né? Então, aí você tem perfis e níveis, né? Você tem um analista ali que pode ser um pouco mais júnior, que dá para ingressar com conhecimento bem básico, mas eu também tenho que ter aquele sênior que tem um diferencial, porque ele vai mexer com algumas outras coisas. Por exemplo, cofre de senha, né? Algum parâmetro dentro de sistema, tem que fazer uma revisão de acesso, que é um pouco mais cuidadosa, né? Então, você tem níveis, né? Mas pode-se dizer que é uma porta de entrada. Não, legal. E isso que eu acho interessante, né, que a gente já vem falando em outros programas, que está tudo interligado. Né? A gente costuma falar, segurança da informação é a tríade de segurança, né? Confidencialidade, disponibilidade e integridade. Né? Sim. E quando a gente fala de gestão de acesso, a gente não vai estar falando ali de confidencialidade, né? Um dos pilares. Né? Com certeza. E acho que integridade ela pode entrar também ali, às vezes a pessoa que ela ganha um privilégio, às vezes por um erro de uma pessoa de gestão de acesso, a pessoa tem um privilégio minimamente elevado ali, mas ela conseguiu ajustar um item de configuração que não deveria. Né? Mexer no item de configuração realmente que você vai derrubar algum faro, alguma coisa do gênero. Você vai estar, né, infringindo a integridade, mas a gente pode considerar que ele é mais pautado ali na confidencialidade, né? Sim, até porque ele tem acesso a muita informação, né? Claro, né? São itens que são monitorados. Se ele mexer em qualquer coisa dentro do sistema, a gente recebe alerta e sabe e pode questionar o porquê que ele está mexendo.
Mas sim, né? Ele vai ter acesso, ele é administrador do sistema, né? Então, ele precisa saber que o trabalho dele envolve total confidencialidade, né? Que ele não é porque ele tem acesso que ele vai entrar no sistema e ficar rastreando, por exemplo. Ele pode ser administrador dentro de um RP de folha de pagamento, mas isso não quer dizer que ele tem direito de entrar dentro do sistema e verificar qual é o salário de todo mundo. Sim. Né? Então, a confidencialidade está, com certeza, fazendo parte de gestão de acesso. E também ele tem que ter isso no dia dele para saber que aquele acesso que estão pedindo pode comprometer uma confidencialidade. Né? Quando é muito comum o usuário abrir chamado e solicitar o bendito espelho. Né? Por favor, eu quero o acesso, espelha, cola os acessos do meu amigo. Só que, às vezes, o amigo dele está há 30 anos na empresa. Sim. E passou por diversas áreas. Né? E esqueceu de revogar os acessos. Né? E quando você vai dar permissão, e a pessoa que está pedindo é um estagiário. Aí ele recebe um acesso, de repente, de um gerente que tem 30 anos de casa, que tem acesso a tudo. Sim. Né? Então, o analista de segurança que está ali à frente de gestão de acesso, ele tem que ter essa responsabilidade de falar, opa, aqui eu não posso, eu vou comprometer a confidencialidade, né? Porque ele vai ter acesso a muito mais coisas do que ele precisa, né? Então, eu não vou espelhar, eu vou ligar para essa pessoa, vou verificar o que ela realmente precisa para que eu possa liberar da maneira correta. Então, isso aqui é interessante, né? Uma coisa assim uma coisa que eu gostaria de fazer um adendo, né? Gente que trabalha aqui, gente que é mais técnico, trabalha com essa parte de alarmística, de resposta a incidentes, a gente utiliza-se, né, de algumas regras de compliance, né? Uhum. Aí eu vou trazer lá para os episódios, para os programas de alarmística, né? Eu vou fazer um pouco como é que fala? Quando vai para o passado, relembrar? Vou relembrar. Vou fazer um remember ali. Uhum. Trazer um pouco do que a gente vinha falando nos programas de alarmística, né? Que eu havia comentado, né, da gente trabalhar de uma forma proativa, né, na parte de detecção. Como que a gente pode pensar em trabalhar de uma forma proativa? Trabalhar com regras de compliance, né? Sim. Então, como a gente está falando de gestão de acesso, por exemplo, eu posso monitorar as ações dos administradores. Sim. Se algum administrador fizer alguma ação que a gente considera que vai levar algum risco, a gente levanta uma bandeira, cara, espera ali, não é porque você tem privilégio, você tem sua conta te permite te fazer isso que você vai fazer isso. Com certeza. Então, queira ou não queira, eu sou de resposta a incidente, a gente acaba lidando com alguns cenários nesse aspecto e a gente acaba cobrando, né, entrando Sim. em contato com a pessoa e pedindo para que ela reverta aquela ação que foi executada, né? Uhum. Eu acho que até isso deve estar dentro das políticas que GRC faz, né? Ter essa prevenção ou dentro de algum procedimento pedindo para que essas contas sejam monitoradas, né? Uhum. Até porque o usuário, a pessoa, não vou nem dizer usuário, mas seja quem está trabalhando ali dentro de gestão de acesso ou o usuário que recebe o acesso em si. Mas a pessoa, ela é curiosa. Então, se ela vê que ela tem acesso, ela vai querer olhar. E a resposta, em incidentes de segurança... eu não vi qual foi o último número apontado, mas na minha percepção, 99% é o fator humano. Sim. Né? Porque se é um ransomware, é porque alguém clicou num link. Se foi vazamento, é porque alguém clicou no link e enviou as informações. Então, sempre tem um fator humano ligado. Então, quando a gente acaba não olhando ou tomando conta ou colocando algum tipo de alerta nesse sentido, a gente está se prejudicando, né? Porque a gente sabe que se a pessoa não está sendo monitorada, a gente não consegue verificar se está tendo algum desvio, né? Então, fazer esse monitoramento é uma prática que também GRC cuida, né? GRC recebe ali, ou via DLP de alguém tentando mandar algum arquivo para fora, ou dentro de um CIEM que está cadastrado. Aí é onde o GRC conversa com o pessoal técnico, né? Com
pessoal de SOC, por exemplo, olha, preciso monitorar essas pessoas aqui. Não a pessoa, mas a ação dentro de um sistema, né? Porque por questões de privacidade a gente não pode monitorar ninguém, né? Sim. Mas a ação indevida, né? Então, até onde ela pode ir? Ela pode ir até aqui, né? Então, até aqui, se ela fizer normal, não preciso receber um alerta. Se ela passar disso, eu preciso que você me avise. Né? Porque eu preciso entender o porquê que está passando do limite que ela é orientada a fazer. Né? Então, o GRC sempre trabalha em linha ali com o SOC para que esses alertas, esses monitoramentos de contas desprivilegiadas sejam monitorados. Vocês também, tipo, monitoram, pelo que eu entendi também, o escopo, né? Se a pessoa fez qualquer coisa fora do escopo, vocês podem chegar como um policial, ou sei lá, um juiz, um árbitro, e dar o cartão amarelo pro cara. Sim. É uma advertência. Sim. As empresas praticam, né? Aí tem que estar alinhado com o RH. E aí cada empresa tem a sua forma de fazer cobrança. Ela pode chegar desde uma advertência como a demissão de um funcionário. Né? Então, depende muito do que ele está fazendo. Não vou dizer justa causa, né? Porque justa causa as empresas até evitam, porque é muito difícil se mandar um funcionário embora por justa causa. Né? E tem que ter uma justificativa muito boa. Sim. Mas a demissão em si, ela é prevista nas políticas de segurança, né? Então, pode ocasionar sim. Mas, claro, aí são itens muito graves, né? Eu tenho que ter pegado, sei lá, o banco de dados e ter entregado para alguém para poder correr uma demissão nesse cenário, né? Mas está previsto ali uma advertência, né? Então, se a gente vê que saiu algo fora da política, aí sim pode ser algo até mais simples. Baixei um software indevido, mas lá na nossa política está escrito que você não pode baixar. Sim. Porque você precisa abrir um chamado e pedir para o Service Desk fazer isso. Se ela baixou, a gente pode notificar não só ela, quanto um gestor e dar uma advertência, né? E aí a gente aciona o RH. E aí você vai pautando, né? Já teve 4 advertências, aí você consegue enviar para um compliance. Olha, a pessoa está fazendo coisa errada, então precisa ser avaliada aí para que veja o porquê, se ela está tendo algum problema de desvio, não entendeu, né? Enviar ela para treinamentos de segurança, porque às vezes ela pode não estar entendendo o risco que ela está correndo, ou se tem algum tipo de problema mesmo de má fé, né? Ou de desvio de trabalho, enfim. Aí são várias análises que podem ser feitas, né? Mas a advertência e chegar lá com o chapeuzinho de polícia, isso, as políticas são previstas. São previstas e podem fazer, né? À vontade. Sim. Bom, a gente estamos chegando já no final. Ela já está vibrando, o alarme já está disparando aqui. A alarmística já está gritando. A alarmística já está boa. Bom, Fê, gostaria de agradecer a tua presença, é uma honra receber você aqui, trazer realmente mais informações aí para quem nos acompanha. E realmente a ideia, né, a proposta da comunidade é justamente difundir informação, trazer informação e mostrar diversas possibilidades que vocês podem aplicar no mercado. E a ideia realmente da gente fazer esse programa Fora da Caixinha é justamente mostrar que existem outras maneiras de você trabalhar com segurança da informação. Você não precisa especificamente estar em um SOC. Né? Existem outras maneiras de você trabalhar com a segurança. Né? Sim. E, bom, Fê, você tem alguma consideração final para dar? Não, eu acho que é isso. Eu que agradeço pelo convite. É sempre bom poder falar um pouquinho de GRC, né? Como eu comentei, é uma área pouco falada ainda. Sim. Embora tenha uma responsabilidade e um peso muito grande Com dentro certeza. de segurança. E toda empresa tem. É uma área que é pouco conhecida, né? Mas agradeço por estar aqui. Obrigada mesmo. Eu adoro falar sobre o GRC. Então, quem quiser pode me seguir também. Se tiver dúvida, quiser perguntar, estou disponível dentro do LinkedIn. Né? E também pode fazer qualquer pergunta aqui para vocês, que se vocês precisarem, vocês me repassam e eu respondo com o maior prazer. Maravilha. Quem sabe a gente possa até criar um grupo, né? A gente já tem diversos grupos de diversos assuntos na comunidade, no WhatsApp, né? Quem sabe a gente não possa criar uma voltada só a GRC, né? Não, com certeza. Porra, seria bem interessante. E, bom, vou deixar teu LinkedIn na descrição, para quem quiser seguir a Fernanda, quiser acompanhar ela, deixar na descrição. A gente vai também deixar os links dos patrocinadores no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo, tá? E, bom, estamos chegando ao final.
Bom, Fê, obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Galera, fiquem atentos aos próximos episódios e continuem nos acompanhando, que vem muita coisa boa por aí. Tá joia? Isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.